Boa noite, vamos lá, entrando. Diego, já recebi aqui a sua solicitação. Auricélio, Silvia, estamos ao vivo aqui no YouTube também. Sejam bem-vindos. Felipe Moura, boa noite para todo mundo. Vamos entrando aí, pessoal. Auricélio, vamos falar hoje sobre contencioso administrativo, sobre a sustentação oral no contencioso. Campos Filho, meu amigo de faculdade, amigo do Diego também. Sejam bem-vindos, já temos aí 22 pessoas. Vamos conectar, dar o coraçãozinho e mandar aqui compartilhamento, né? Aperta aí a setinha aí, pessoal, para quem vocês querem compartilhar essa live, né? Para que todo mundo possa assistir também, né? E o professor Diego Martins, professor Fernando Falcão, grande Fernando Falcão. Bem-vindo, professor Diego. Boa noite, professor Felipe, tudo bom? Tudo bem, você? Que Tudo ótimo. prazer. Finalmente, né? Depois de 3 meses, né? Rapaz, já vem tempo que eu venho insistindo com esse cidadão para fazer uma live, é muito compromisso. Compromisso dele, quando é ele que não pode, sou eu que não posso, e É. nunca dá certo. Professor Adalberto Vitor, um abraço. Um abraço, professor Adalberto também. Vamos entrando aí, pessoal, para a gente começar a tratar sobre o nosso tema de hoje. O campus, O dizendo que Campo era Filho, estagiário querendo da ser gente aqui, o que estagiário, só, rapaz. é muita humildade, né? Não? Não, e é antigo, né? Porque assim, ele deve ter uns 20 anos na minha frente, o AB. Aí querendo ser estagiário, Rapaz, eu não posso, não diga isso não, porque ele foi meu contemporâneo na faculdade, então você está me chamando de velho também. que é isso. Pessoal, boa noite a todos vocês. Compartilha aí a live com os amigos, né? Manda setinha aí para todo mundo que vocês quiserem mandar. E vamos aí fazer uma live bem interessante. O professor Diego Martins, né, que é advogado, é doutorando em direito, né? E é conselheiro atualmente do contencioso administrativo tributário aqui no estado do Ceará, especificamente da terceira Câmara de Julgamento, e também já foi, né, conselheiro também do contencioso administrativo do município de Fortaleza também. Recentemente encerrou, né, o seu mandato como conselheiro, né, doutor Diego, no Olha, município. 30 de abril agora. Pronto, então a gente tem aqui um conselheiro que já julgou muitos casos de ISS e continua julgando aí casos na esfera administrativa de ICMS. Então uma oportunidade da gente entender aí mais na prática a questão do processo administrativo e para a gente também falar sobre a atuação tanto do advogado quanto do contador no processo administrativo tributário. É por isso que eu fiz questão de convidar o Diego Martins, ele gentilmente atendeu aqui ao meu pedido, para a gente poder falar para vocês mais sobre isso hoje, né? E para a gente dar início aqui oficialmente à nossa live, o que eu queria falar para vocês? Queria falar para vocês que é muito comum na prática tributária, e aqui pouco importa se a gente é advogado, né? Eu também sou advogado, o professor Diego também é, ou se você é contador, e aqui eu estava, inclusive, conversando nos últimos tempos muito com o professor Diego sobre isso, sobre o que vai acontecer no pós-Covid, né, Diego? A gente não Isso. sabe propriamente como é que o fisco, e aqui quando a gente se refere ao fisco, a gente fala do fisco federal, do fisco estadual, do municipal e até do Distrito Federal. Como é que os fiscos vão se comportar em relação aos contribuintes? Considerando que a crise também se instalou no âmbito dos fiscos, né? Os estados, os municípios, a União, o Distrito Federal, eles também estão passando por um momento de muita complicação aí nos caixas deles.
Então, a gente não sabe se, passado agora esse momento de maior conturbação aí para as empresas, se os fiscos eles vão vir agora com mais sede ao pote para fiscalizar os contribuintes. Então, é possível que agora no pós-Covid, nessa fase pós-Covid, a gente experimente uma fase de muitas fiscalizações, né, de muitas cobranças, de muita atuação do fisco. Eu não sei no que apostar, na verdade, né? Eu até já sei a opinião do professor Diego, né? Ele acredita que o fisco vai vir com bastante força. Mas eu não sei, eu também acredito que sim, tá? Mas o que nós precisamos ter em mente é que quando o fisco vem, né, quando ele lavra o auto de infração de natureza fiscal contra o contribuinte, aquela lavratura do auto de infração, ela não é para o contribuinte o fim da linha. O contribuinte, ele, ao invés de pagar aquele auto de infração ou de parcelar aquele auto de infração, ele ainda tem a possibilidade de se defender, de não concordar com aquele auto de infração. E é por meio da impugnação administrativa que ele se defende do que foi colocado contra ele, das acusações fiscais que foram colocadas contra ele naquele auto de infração. É a impugnação administrativa o meio legal que ele tem de se defender do auto de infração de natureza fiscal. E essa impugnação administrativa, com a interposição, a partir do momento que o contribuinte apresenta a sua impugnação administrativa, a gente tem a instauração do contencioso administrativo tributário. E esse contencioso administrativo tributário gera o processo administrativo tributário. E é exatamente esse processo administrativo tributário que vai tramitar nesse órgão lá onde o professor Diego Martins milita, né? Que é o contencioso administrativo tributário. É lá que esse processo vai ser analisado. É lá que essa impugnação, em várias instâncias, né, que o professor Diego vai comentar para a gente daqui a pouco, é lá que essa defesa do contribuinte ela vai ser analisada. E lá vai ser decidido se o contribuinte tem ou não razão nas suas argumentações. Se ele tiver razão, aquele auto de infração ele vai ser cancelado, né? Aquele lançamento fiscal ele vai ser cancelado. Se ele não tiver razão, aquele auto de infração ele segue em frente, ele continua rígido, né? Aquele lançamento fiscal e posteriormente ele vai ser lá inscrito em dívida ativa para ser cobrado por meio da execução fiscal. Mas, professor Diego Martins, feita essa rápida aqui introdução, né? Porque eu sei que nem todos aqui militam propriamente na área tributária e nem todos são advogados, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? E é muito importante a gente ter aqui um conselheiro falando aqui para os nossos seguidores, como que é a sua atuação no contencioso e, principalmente, como é que funciona, né? Quais são as vantagens para um contribuinte em se defender de um auto de infração na esfera administrativa, como é que funciona esse processo e me diga, qual é a vantagem, eu sei que tem muitos profissionais aqui nos ouvindo, né? Contadores e advogados, qual é a vantagem para o contribuinte? Tem gente no YouTube aqui também nos ouvindo ao vivo. Qual é a vantagem para um contribuinte em estar bem assessorado nesse processo administrativo tributário lá no contencioso? Boa noite mais uma vez. Boa noite, professor Felipe. Está escutando bem? Estou perfeitamente. Bem. Professor Felipe e os demais aqui que estão assistindo aqui nossa live, agradeço pelo convite. Enfim, saiu, né? Porque desde fevereiro, março, que o professor Felipe vem convidando, e aí quando a semana que eu podia, ele não podia, e enfim, a gente conseguiu alinhar as agendas e deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas como o professor Felipe primeiro estava dizendo, e realmente acho isso uma vez numa conversa, enfim, a gente quase que semanalmente, né, Felipe? A gente está conversando coisas mesmo da advocacia, das atualidades do direito tributário, em especial. E aí nós conversávamos e eu dizia assim, rapaz, meu sentimento é que o fisco, passado esse período de pandemia, quando se passar, vai ter que fazer caixa, vai ter que constituir
né, sua receita, porque, de fato, o orçamento foi prejudicado por conta da pandemia, prejudicado no sentido que tinha sido programado, foi tendo que ser alocado para outras coisas, né? O Congresso Nacional tem a questão até do orçamento de guerra para ver como é que vai analisar isso. E eu disse, uma das formas mais legítimas do fisco cobrar sem majorar tributo, seja ele por uma alteração de base de cálculo, seja ele por um aumento de alíquota, é de fato ele constituir o crédito tributário por meio de autos de infração. Isso assim, para o fisco é algo muito legítimo, porque ele está fazendo apenas o que a lei, de certo modo, lhe obriga a fazer, no artigo 142 do CTN, quando ele coloca a autoridade administrativa como a competente para instituir o crédito tributário por meio desse ato, por meio do lançamento. Ele obriga, se verificado, identificado, que há o fato gerador, então a autoridade administrativa tem que fazer isso, e tem das metas que muitos, digamos, têm a serem cumpridas nesse sentido, né? Seja ele fisco federal, estadual, municipal. Para o fisco federal, a Receita Federal, ela meio que já orienta para os advogados, consultores e contadores, né, na área do direito tributário, ela dá pelo menos um panorama de como a gente deve se organizar, porque ela lança o plano de fiscalização. Então, não que o plano venha a ser seguido, mas pelo menos nos prepara, enquanto advogados, consultores e contadores, a saber exatamente por onde eu devo ir. Se eu tenho meu cliente está naquela situação, se meu cliente está ali perigando ali do Simples Nacional, se o meu cliente está dentro daquelas atividades que podem ser objeto de fiscalização, eu já tento organizar a casa, caso se tenha uma fiscalização. Mas quando eu venho para a Cefaz do estado do Ceará e para a Cefim aqui de Fortaleza, nós não temos essa amplitude de divulgação do plano de fiscalização. Então, o plano realmente o plano de fiscalização é fazer o seguinte: nós temos que ter orçamento e a gente tem que constituir esse crédito. E aí, por meio dessa Constituição, eu venho dizendo para o Felipe, que eu acho muito legítimo, ser feito exatamente ele identificar, e aí talvez a esse plano realmente que nós não temos acesso, porque é uma questão de sigilo da administração fazendária, de identificar quais daquelas atividades eles podem iniciar as ações fiscais. E até tinha dito até para o Felipe também antes, eu disse, rapaz, para os contadores aqui, os mais próximos, tinha falado até com o professor Adalberto Vitor também, uma vez, dizendo, é o momento de aproveitar essas suspensões que foram dadas, basicamente 30 de junho agora, terminando com a da Receita Federal, e tende-se a tudo estar voltando à normalidade, é o momento das contabilidades das empresas mais organizadas, e assim, nós advogados fizemos essa atuação, Felipe fez, eu conversei com ele, eu também fiz com os meus clientes, assim, de organizar a casa. Disse, olha, vão falando com os contadores, vão organizando, vão fazendo, porque pode ser que venha depois um mandado de intimação fiscal para que se possa fazer exatamente a questão, né, de que se tenha que fazer a constituição do crédito tributário. E aí a gente entra no que o Felipe também tinha dito, esse crédito tributário, quando ele é constituído por meio de um auto de infração, ele faz gerar a obrigação do fisco constitui, e o contribuinte tem três opções. Ou ele paga, extingue o crédito tributário, ou ele não faz nada, que ele vai ser revel, ou ele parcela, né, que suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou ele decide impugnar. E aí, se ele decide impugnar, ele está, de fato, também cometendo uma das opções do artigo 151, que suspende também a exigibilidade do crédito tributário, assim como o parcelamento. Então, há essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Só um minutinho aqui, que alguém está como fosse ligando. Isso, há essa suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, diferentemente do parcelamento, em que há aquele ônus inicialmente para que o contribuinte tenha que ou arcar com uma parcela ou então com alguma entrada, né, para que alguns parcelamentos estão exigindo, inclusive os parcelamentos das modalidades especiais, excepcionais,
tem que fazer essa análise, identificar, olha, vamos ver aqui se o melhor é você, que isso inclusive requer um ato, viu, professor Felipe, entre advogados e contadores e consultores, aquele quem trabalha de fato na parte tributária e financeira do contribuinte da empresa, para que se analise qual é o melhor. A gente vai impugnar e vai aprovisionar esse caixa, a gente vai impugnar por impugnar, e aí vamos esperar um refis, como uma espécie de um planejamento mesmo, tributário, ou então a gente vai impugnar e temos chances de derrubar essa autuação, o que é que a gente vai fazer? Então, até essa decisão, essa tomada de decisão, é uma tomada de decisão conjunta para que se escolha, vamos de fato parcelar, vamos impugnar, ou então vamos pagar, né? Esse é o cenário. E uma das principais vantagens de se optar em fazer essa impugnação é que eu não vou diretamente ao Poder Judiciário. Muitos contribuintes chegam aqui no escritório e perguntam assim, por que é que eu devo fazer isso e não devo... E aí vamos colocar aqui a realidade Justiças do Estado, Fórum Clóvis Bevilacqua, aqui na Washington Soares. Nós não temos, digamos assim, uma praticidade, uma resolutividade mais rápida, mais célere com relação a isso. Mas eu acho que a vantagem mais importante é principalmente para aqueles contribuintes que precisam de uma certidão de regularidade fiscal, certidão positiva, negativa, ou então positiva com efeito de negativa, é se ele entrar tempestivamente com o processo administrativo, que hoje no município são 15 dias, prorrogáveis por mais 15, então o contribuinte é intimado. Na hora que você é intimado, ele tem que apresentar, de fato, essa impugnação dentro do prazo que lhe é devido. São 15 dias, prorrogáveis por mais 15. No estado do Ceará, são 30 dias. E na União, com a Receita Federal, também são 30 dias. No resumindo, todos são 30 dias. Porque o município são 15, mas podem ser prorrogáveis por mais 15 dias. Nem todos os advogados, nem todo contador sabe desse detalhe. Se desespera em ter que cumprir em 15 dias, né? Mas, de fato, tem que ser tempestivo para que, quando haja essa tempestividade, ele já consegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se for, de fato, na via do processo administrativo tributário. Se não for, se for para o Poder Judiciário, ou mandado de segurança ou por uma ação, por outro tipo de ação ordinária, né, professor Felipe? Tem que ter uma medida liminar, uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade daquele crédito tributário. Então, é mais, digamos assim, ele corre um risco do juiz acatar ou corre um risco dele não acatar. No processo administrativo não há esse risco, porque o comprovando, eu posso fazer uma impugnação meramente com o objetivo de protelar, porque existe, sim, às vezes há situações em que não há defesa para o nosso cliente. Nosso cliente, de fato, está totalmente errado. Mas ele não tem aquele dinheiro para pagar com numerário e o parcelamento não é a melhor opção. Então, vamos impugnar. Impugna, deixando o cliente ciente dessa impugnação, né, e do efeito dessa impugnação para aquilo. Às vezes, aquele cliente da gente que diz, doutor, eu estou precisando de uma certidão para participar da licitação, mas acabei de sofrer uma autuação semana passada. Então, impugna, porque aí ele vai ter que ter a certidão positiva com efeito negativo. Caso contrário, aí vai ter que o Poder Judiciário, né, perde isso. E então, essa eu acho que é uma das principais vantagens, se não a mais importante, para o contribuinte, suspensão da exigibilidade do crédito. As outras são um pouco que decorrente. Eu vou listar mais uma aqui para tentar ser objetivo. A outra que eu acho é a tecnicidade das decisões. No processo administrativo tributário, que aí eu vou mais à frente vou explicar para vocês o que é, mas o contribuinte ele vai ter a decisão, vai receber o julgamento de um corpo técnico. A sua primeira instância, formada por auditores fiscais daquele órgão, e aí quando eu trago a realidade do município de Fortaleza, esse órgão hoje é formado por 4 auditores fiscais. E quando eu trago a realidade do estado do Ceará, eu não tenho hoje o número exato, mas já passou de 20. Então, é um grupo de auditores fiscais
concursados, óbvio, que tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Por exemplo, eles têm que ter mais de 5 anos de atuação na área, né, que é servidor público fazendário. E aí, para compor, para ser auditor fiscal julgador. Eu vou te interromper aqui, professor Diego, para falar exatamente isso, para fazer esse detalhamento, porque isso é uma dúvida que a gente escuta muito em sala de aula, e pós-graduação, inclusive, que muitos alunos já são profissionais, porque ainda tem muito aluno que acha o seguinte: professor, eu posso ser julgado, meu auto de infração, minha impugnação administrativa, ela vai ser analisada pelo mesmo auditor fiscal que me autuou? Tem muito essa dúvida, né? De dizer assim, olha, como é que o julgador de primeira instância é o auditor fiscal e ele mesmo vai julgar? Eu disse, não, não é assim. A administração fazendária se organiza. Há um grupo de auditores que ficam só nas ações fiscais e há um grupo de auditores que ficam apenas exclusivo para o julgamento de primeira instância, tá? Agora, pode ocorrer, e aí já respondendo dúvida, pegando o fio da meada, pode ocorrer de você ter uma fiscalização e aí o auditor 01 lhe lavra o auto de infração e quando o seu processo for, enfim, finalmente ser julgado em primeira instância, demore 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, cair para exatamente esse auditor fiscal. Acontece, né? Acontece no âmbito federal, é mais difícil, porque a primeira instância quem julga essa impugnação na primeira instância da Receita Federal, as DRJs, elas são espalhadas, né, por todo o Brasil. E aí é formada por um grupo de auditores fiscais, até 5 auditores fiscais, mas tendo apenas 3, eles podem realizar, a turma da DRJ pode realizar o julgamento. Mas são sempre auditores fiscais. É uma decisão interna corporis, onde ninguém tem acesso a esse julgamento. Inclusive, algumas pessoas questionam se é um julgamento, se é um acórdão que é lavrado, e aí, para quem não é da área do direito, o acórdão é sempre uma decisão de um colegiado, de um grupo. Se é um acórdão que é lavrado, por que é que não pode ser pública essa sessão? Não é pública, tá? Há algumas, a OAB do Rio de Janeiro, a OAB de São Paulo, já impetraram mandados de segurança para que tivesse a publicidade dessa sessão, mas não é pública hoje. E aí, tanto no estado do Ceará como no município de Fortaleza, esse julgamento é monocrático. Então, quem faz o julgamento é, de fato, uma pessoa, um auditor. Imagine quem é do Poder Judiciário, quem é aqui da área do direito e quem ainda também não é, o juiz. Então, é o juiz ali que vai fazer o julgamento. Uma pessoa. Quando eu venho para a área da federal, não. E aí, voltando, por exemplo, do estado e para o município, no estado, no município, que é uma pessoa, pode ser que esse auditor que anos atrás fez a fiscalização, autuou, pode ser que ele mesmo julgue, venha a fazer o julgamento. Mas aí há uma previsão na lei que eles têm que se dar por impedido. Então, né, aí não tem essa possibilidade do mesmo auditor que me autuou via ser o auditor que vai analisar a minha impugnação, até porque seria um total contrassenso, né? Ele seria completamente tendencioso nesse julgamento dessa impugnação, né? Agora, professor, deixa eu só te interromper aqui um minuto para dar um oi para algumas presenças ilustres, né? Além de todas as presenças ilustres que já estão aqui nos assistindo, a professora Patrícia Alves, o professor Adalberto Vitor, o professor grande Fernando Falcão e também o Elton aqui, meu aluno, lá de Cacoal, em Rondônia. Olha aí, tem gente de longe nos assistindo, tá? E aí, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe, né, que no processo administrativo tributário, isso também é uma vantagem para o contribuinte, porque acaba que a impugnação administrativa, essa defesa que o contribuinte faz, como você bem falou, muitas vezes a gente sabe que aquele auto de infração que foi lavrado contra o contribuinte, ele é um auto de infração razoável, né? Ele teve uma razão de ser. De fato, o contribuinte cumpriu a obrigação acessória, ou às vezes até cometeu uma sonegação, uma omissão de saída, ou uma omissão de receita, se for um auto de infração federal. Mas a gente impugna aquele lançamento para realmente ganhar tempo.
já que enquanto aquele auto de infração, aquela impugnação administrativa, está sob análise do contencioso administrativo tributário, o crédito tributário fica com a exigibilidade suspensa, como você bem colocou. Enquanto isso, o contribuinte ainda continua com a sua certidão positiva com efeito negativo, não vai ser inscrito em dívida ativa, não vai sofrer execução fiscal, portanto, é vida que segue, a vida da empresa continua, né? Mas, no contencioso administrativo, esse processo pode durar muito tempo, né? A gente tem processo, eu mesmo tenho um processo na esfera federal, um auto de infração foi lavrado em 2014 e ainda não foi julgado sequer na primeira instância federal. Então, 6 anos já, e esse processo não foi julgado sequer na primeira instância. Então, são 6 anos que esse contribuinte está aí operando normalmente, né, com certidão positiva. Lógico, né, pessoal, que enquanto esse auto está tramitando, esse processo administrativo está correndo, esse crédito tributário ele vai ser atualizado pela Selic. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas, vejam que a impugnação administrativa, muitas vezes, ela funciona até como um planejamento financeiro e tributário. Porque já que eu sei que o contribuinte vai perder aquela discussão, pelo menos eu estou dando um fôlego, eu estou dando um tempo para ele. Enquanto essa impugnação está tramitando na esfera administrativa, a empresa vai se organizando, inclusive organizando o seu caixa para um eventual parcelamento, um programa de refinanciamento que for surgindo. Mas a minha pergunta para você, professor Diego, é exatamente nesse sentido. Esse processo administrativo muitas vezes demora muito porque existem instâncias no processo administrativo tributário, dentro do contencioso. O órgão do qual você participa hoje, por exemplo, que é o Contencioso Administrativo Tributário aqui do Ceará, o CONAT, nosso querido CONAT, que para mim é um órgão, inclusive, de referência em termos de organização, né, e de respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa para o contribuinte. Eu tenho o CONAT aqui do Ceará como referência, tenho muito orgulho de militar no CONAT aqui no Ceará. É um órgão que pode chegar a ter 3 instâncias, né? O contribuinte pode pode militar em até 3 instâncias. A gente tem a primeira instância que você colocou, que é do julgador singular. A gente tem a segunda instância, que é a instância da qual você participa majoritariamente, né? Da terceira Câmara. E a gente pode ter ainda uma terceira instância, né? Que é das chamadas câmaras reunidas, né? Que é antigamente o pleno, né? Então, nessa segunda instância, que é a segunda instância da qual você participa, e também da terceira, né, que o contribuinte pode chegar, caso cumpra os requisitos para chegar na terceira instância, é possibilitado ao contribuinte fazer a chamada sustentação oral. E atenção, quem está nos ouvindo, né? É possibilitado ao contribuinte fazer a sustentação oral. Então, o contribuinte está na lei, gente. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar para responder aqui, do Alexandre, né? Perguntando se a transação pretendida do governo federal, né? Que a gente está vendo várias transações aqui, de portaria da PGFN, será estendida para o município e para o Estado. Alexandre, a transação é uma forma de extinção do crédito tributário prevista lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, mas para que ela exista, tem que haver lei autorizativa. E a legislação ela tem que ser local. Então, para o município e para o Estado transacionarem, tem que ter lei local autorizando isso. Tá? Então, vamos aguardar que o Estado do Ceará promova essa legislação, edite essa legislação, e o município de Fortaleza também. A legislação federal não se aproveita para que os municípios e os estados possam transacionar. E aí, seguindo aqui na minha pergunta para o professor Diego, professor Diego, diante dessa possibilidade do contribuinte fazer a sustentação oral, né, ir lá, no dia da sessão de julgamento daquele auto de infração na segunda instância, fazer a sustentação oral, na sua opinião, qual é a importância dessa sustentação oral? E, segundo, pela sua experiência, você que, como conselheiro, já participou de várias sessões de julgamento, qual é, no seu entendimento, quem é que deve fazer essa sustentação oral? Primeiro, quem é que pode, né?
é o contribuinte, o próprio contribuinte, que vai fazer essa sustentação oral, ou seja, que vai defender esses argumentos que estão lá na impugnação administrativa. Na verdade, nem mais na impugnação, né? Porque para ele chegar na segunda instância, ele já tem que ter apresentado o chamado recurso de segunda instância, né? Que aí muda de nome a depender do estado, né? Depender da esfera. Na esfera federal, a gente tem o recurso voluntário. Aqui no estado do Ceará já mudou de nome, né? Então, assim, dependendo do estado já muda, mas ele tem que apresentar um recurso para a segunda instância. Mas e aí, na sua opinião, qual é a importância da sustentação oral? Quem pode fazer essa sustentação oral, de acordo com a lei, é o contribuinte, é o advogado, é o contador da empresa que pode fazer essa sustentação oral. E mais importante, não quem pode, quem deve fazer essa sustentação oral. Pela sua prática como conselheiro, de estar vendo no dia a dia essas sustentações orais, quem é que deve, na sua opinião, fazer essas sustentações orais para que o contribuinte tenha êxito nessas defesas, nesses processos administrativos tributários? Certo. Vamos aqui. Primeiro, eu estava dizendo, né? Essa impugnação, que é a defesa lá, quando ela é julgada, ela pode dizer que a autuação foi indevida, já a decisão de primeira instância, e aí acabou para o contribuinte, foi indevida, ok, o contribuinte ganhou, declarar uma nulidade, por exemplo, mas aqui ela pode dizer que não, que a autuação lá do auditor fiscal foi mantida, tá ok. E aí o contribuinte vai ser intimado dessa decisão, e dessa decisão ele vai poder apresentar um recurso no município e no CAF, né, no federal, é chamado de recurso voluntário, e aqui no estado do Ceará se chama de recurso ordinário, tá? Então ele apresenta esse recurso, e aí quando se apresenta esse recurso, esse recurso vai ser distribuído para um conselheiro, né, um conselheiro relator, e aí que é distribuído entre várias, teve até aqui algum colega colocou assim, acho que é do Rio Grande do Norte, dizendo, aqui no Rio Grande do Norte... Esse do Rio Grande do Norte, deixa eu te fazer essa interrupção, é o meu amigo Ricardo Matos, que é conselheiro do contencioso do Rio Grande do Norte, pessoal. A gente tem dois conselheiros aqui, um participando ao vivo e o outro que está nos assistindo, nos prestigiando. Ricardo, um grande abraço para você. Ricardo é representante do CRC, conselheiro do Contencioso Administrativo Tributário do Rio Grande do Norte. Um grande abraço. Ótimo, um abraço também. Ricardo, né? Ricardo Matos. E aí ele disse que lá é distribuído entre advogados e contadores. Geralmente, quem tem o cargo de ser conselheiro é advogado ou contador, o cargo de conselheiro em si. No município não é essa obrigatoriedade, porque a lei fala em nível superior, mas com uma experiência em direito tributário. Já no estado do Ceará, ele fala, preferencialmente tem que ter a formação, ou pelo menos uma pós-graduação, na área do direito tributário. E quando eu venho para o federal, para o CARF, no regimento interno deles e numa portaria do CARF, que haja... Fale que não falhou aqui, falhou o filhão, né? Diego? Tá ouvindo? Oi. Tinha dado uma travada. Pronto. Pronto. Poxa. Eu acho que é a conexão do Diego. Tá todo mundo me ouvindo aí bem? Falhou o áudio. Acho que foi o teu áudio, Diego. Pronto. Vamos lá. Pronto, volta aqui. E aí, Pronto. já no CAF, que é o federal, obrigatoriamente tem que ser advogado, formado, o conselheiro. E aí, atenção, pessoal, olha só. Isso é que o Diego está falando. Obrigatoriamente tem que ser advogado para quê, Diego? Para o CARF. Para ser conselheiro no CARF. Para ser conselheiro do CARF, ou seja, para julgar processo administrativo na esfera federal, obrigatoriamente tem que ser conselheiro, tem que ser advogado. Isso. No estado e no município, não.
Do Estado do município não há essa obrigatoriedade ainda, mas o Estado está indo para essa tendência, porque a lei última de 2014 disse que tem que ter uma formação de preferência na área do direito. Então, está caminhando para isso. Mas E, isso aliás, tem uma... professor, eu vou até discordar disso aí, e olha que eu sou advogado, viu? Eu sou advogado. Mas em matéria de ICMS, tem muito contador que bota advogado no bolso, que entende muito mais da área fiscal, da apuração do tributo e do cumprimento das obrigações acessórias, muito mais que muito advogado. Colegas advogados que estejam me ouvindo, não fiquem com raiva de mim. Eu estou falando isso. ICMS. E quando eu venho para o PIS e COFINS? Piorou. Piorou, né? Piorou. Piorou. Então, exatamente, eu também compartilho o seu mesmo entendimento. Mas em uma conversa com pessoas que fazem, digamos, essas portarias e tudo, perguntei uma vez o porquê, não é lobby, mas entenda, o julgamento, o julgar um auto de infração, na verdade, ele não está julgando o auto. Ele está julgando algo que foi transformado, como o professor Felipe falou no começo, em um processo. E o processo é um instrumento de discussão do crédito tributário jurídico. Porque o Isso. processo, de fato, é um instrumento jurídico, é uma criação do direito. Há aí um litígio, né, entre o contribuinte, quando ele apresenta a impugnação, há um litígio entre ele e o fisco, porque exatamente ele está indo de encontro àquela autuação que o fisco lhe fez. E aí, quando chega tá com essa tendência dos julgadores serem, digamos assim, ter a formação no direito, ou pelo menos especialização. E aí eu pego esse gancho para fazer a pergunta que o professor Felipe fez. Lá, qual é a tendência e o que é que eu mais vejo fazendo a sustentação oral? E aí perguntando, Diego, para quem não sabe, o que é essa sustentação oral? Sustentação oral nada mais é do que oralmente, numa sessão presencial e agora, depois da pandemia, virtual, e uma sessão virtual, você sustentar, você defender, ratificar, confirmar, esclarecer tudo que você disse num recurso. Num primeiro recurso, num recurso voluntário ou num recurso ordinário. E aí, você, oralmente, naquela sessão, você vai expor aos conselheiros os motivos pelos quais você recorreu da decisão. Então, primeira pergunta, sustentação oral é isso. Segunda, o que é que eu acho que é que eu vejo mais? Os advogados costumam fazer a maioria das sustentações orais. E aí isso também tem uma lógica, decorre de uma lógica. Por que os advogados? Porque o professor Felipe falou, no ICMS tem muita apuração. O problema da apuração, o contador às vezes sabe muito. Mas em matéria de processo administrativo tributário, existe um negócio chamado nulidade da autuação. E aí são vícios que anulam a autuação fiscal, que pode ser que o contador saiba daquele vício ali, mas até por uma questão também de formação, e aí eu costumo dizer sempre também para os meus alunos, de dar nas pós e tudo, e quando eu dava aula na graduação, eu sempre dizia, não é que o contador não saiba que ele é incompetente para isso, mas é questão de formação. O contador ele é formado para ter um tipo de habilidade. E o advogado já tem outro tipo de habilidade, que é mais interpretação das normas. E aí, nesta interpretação, o advogado às vezes acaba encontrando uma nulidade que não entra no que nós chamamos no mérito da causa. Pregando o exemplo do ICMS. Houve uma autuação de omissão de entrada. E aí, a apuração do auto-infração, o contador disse, olha, está indevido. Mas o advogado disse, espera aí, isso aqui é o mérito, está indevida essa apuração. Mas eu encontrei uma nulidade, porque ele deveria ter terminado a autuação no dia 10 e ele terminou no dia 12. E aqui é uma nulidade de vício formal. Tem outra nulidade. Quem deveria assinar era o Felipe. E quem assinou foi o José. Então, aqui, ele não poderia ter feito aquela fiscalização. Quem deveria ter prorrogado seria fulano e não Beltrano. E aí há uma série de nuances, entendeu? Para isso. E aí, geralmente, quem tem essa habilidade processual de trabalhar com processo, em regra,
é mais o advogado. Não que o contador não possa fazer. E aí, já respondendo a pergunta do professor Felipe, o contador pode fazer sustentação oral? Pode sim. Mas aí já vou dando a minha opinião. Eu não indico que o contador faça a sustentação oral em nenhum contencioso, município, estado e federal, sozinho, tá? E diga assim, você vai indicar o advogado? Não que eu indique o advogado fazer sozinho. O mais indicado é que a construção do recurso seja uma construção colaborativa entre contador e advogado, tá? Que seja junto aquilo ali. E a depender, as empresas, os contribuintes melhores assessorados, em regra, quem participa da sustentação oral é o advogado e o contador. É uma tendência que a gente tem visto. Isso já é uma tendência no CAF, das sustentações orais que eu fiz no CAF enquanto advogado. Sustentação oral que eu fiz aqui, já no município de Fortaleza e no estado do Ceará, como conselheiro. Vivenciei, né, enquanto conselheiro. Vi que quando participa contador e advogado da sustentação oral, é uma sustentação oral mais rica, porque ela aborda a questão processual e ela aborda a questão da apuração daquele crédito tributário, que aí quem tem mais habilidade para isso é a contabilidade. Mais, como o professor Felipe falou, mais inclusive do que o próprio advogado, tá? Eu tenho um caso, posso falar, Felipe, aqui Pode, deve. de contador. E aí, nisso, pessoal, explicando esse ponto, antes de eu falar aqui do caso, o contribuinte tem esse julgamento em uma câmara, em alguma das câmaras aqui no contencioso do estado, no município, que vai ser julgado por conselheiros, parte formado pelo fisco, parte indicado pelo contribuinte. E aí, caso a O professor Diego aí deu uma travadinha, pessoal. Bom, enquanto ele não volta aí, vocês estão me ouvindo? Travou. Foi o Diego que caiu. Vamos esperar ele voltar, mas vocês estão todos me ouvindo, né? Vamos esperar ele voltar. Acontece. É conexão. É época de Covid. Gente, o que é que a gente está construindo um raciocínio e o que é que o professor Diego colocou aí na questão colaborativa, né? Eu indico que a defesa, a impugnação, seja feita de forma colaborativa. E eu indico que. Ele voltou aqui. E eu indico que a sustentação oral não seja feita pelo contador. Isso é algo que eu já venho dizendo. Voltou, Diego. Voltou. Pronto. Só um minuto. Agora eu comecei a falar aqui, deixa eu só concluir para você voltar para o seu raciocínio. Essa questão da colaboração entre contador e advogado é algo que eu coloco nos meus cursos online. Eu falo muito isso no curso de recuperação de créditos tributários. Eu falo muito isso no curso de formação de consultor tributário. Eu falo isso nos meus vídeos no YouTube. Não existe essa de advogado versus contador. Não existe. Essa relação, ela não é uma relação de disputa. Ela não é uma relação de concorrência. A relação entre advogado e contador, especialmente quando a gente está falando da área tributária, da área fiscal, eu gostei muito dessa palavra que o Diego colocou, ela é de fato uma relação colaborativa. E quando a gente trata de processo administrativo tributário, essa colaboração, ela de fato, ela inicia, eu não vou nem dizer, Diego, que é por ocasião da elaboração da impugnação administrativa, não. Depois que o auto de infração é lavrado, não. Eu digo que ela vem muito antes, ela já vem lá do planejamento tributário, né, advogado e contador, e ela se estende durante a fiscalização, o processo de fiscalização.
é muito importante que o contador e o advogado estejam conversando durante o processo de fiscalização. Por quê? Porque muitas vezes o advogado ele só é chamado quando o problema está instalado. E é o contador, na grande maioria das vezes, que conhece dos fatos que levaram aquela empresa a estar sendo fiscalizada. De forma que essa união, essa simbiose, né, por assim dizer, entre contador e advogado, ela é essencial não apenas para o sucesso no processo administrativo, mas para o processo da gestão tributária da empresa. Eu venho dizendo isso já há muito tempo, mas eu vou deixar o professor Diego Martins concluir o raciocínio dele, porque ele estava falando exatamente da sustentação oral, que ele não recomendava que ela fosse feita apenas pelo contador, em função do processo administrativo se tratar de algo eminentemente jurídico. Isso. E aí, professor Felipe, quando o contribuinte ele não tem como é que eu digo, a defesa, não torna satisfeita a defesa dele, já no primeiro momento, né, no primeiro momento, que eu digo no recurso, ele pode levantar isso para uma instância especial, que aí no CAF é chamado de Câmara Superior, e aqui no Estado a gente é chamado de órgão especial, e no município é chamado do Pleno. Cada qual com suas peculiaridades, mas basicamente seria um último recurso para se tentar unificar o entendimento jurisprudencial dos julgados daquele contencioso. Então, por exemplo, você tem um julgamento no contencioso do CONAT na primeira Câmara, que lhe foi desfavorável, e você encontra um julgamento da terceira Câmara que lhe é favorável, aí diz, espera aí, eu vou apresentar um recurso para o órgão especial para que ele unifique, porque a primeira Câmara deu um entendimento e a terceira Câmara deu outro. Então, é basicamente a ideia para fazer essa unificação, tá? Que também lá você pode fazer a sustentação oral. E indo para essa parte da sustentação oral, teve um caso uma vez no contencioso do município que foi emblemático, essa questão da participação, inclusive do contribuinte, né? O contribuinte ele esteve na participação, ele foi no julgamento junto com o advogado. Eu era o relator do caso e aí eu perguntei ao colega advogado se ele faria a sustentação oral ou se o contribuinte queria também participar, né? Participar do caso. E aí foi quando ele pegou e disse, não, eu vou fazer a sustentação oral, mas o meu cliente vai falar. E eu quero que ele fale. Tudo bem. E aí era um caso de ISS, discussão basicamente relacionada a sujeito ativo. Se o ISS era devido para Fortaleza ou se o ISS era devido para outro município. E aí o advogado falou. Aí eu terminei, eu disse, o senhor quer falar? Perguntei ao contribuinte. Aí ele disse, quero. Aí começou a falar, disse que a empresa vinha passando por problemas e tudo. Que é até um ponto, aproveitando isso, que eu gostaria de dizer aqui. Se forem levar o contribuinte, o contador, quem quer que seja, me desculpe, mas no processo administrativo tributário, não é um ambiente adequado para você falar está sofrendo por um problema, o faturamento caiu. Não vai. Isso não vai amolecer, digamos, o coração dos julgadores. Isso não tem, porque é algo muito técnico. Eu tenho que analisar se aquele auto de infração se encaixa naquela obrigação ali. A situação é essa. E aí ele pegou e disse, olha, eu começou a falar dos problemas que estava vivendo, e aí quando ele começou a falar dos problemas, ele disse, mas, aí eu perguntei, me diga uma coisa, onde eram feitas as prestações de seu serviço? A maioria dos seus contratos, você fazia lá no município tal, fazia aqui? Aí ele, não, toda a prestação de serviço eu fazia sempre em Fortaleza. E esse serviço em específico, segundo a Lei Complementar 116, não é devido no local do estabelecimento. O sujeito ativo é o local da prestação de serviço. E aí pronto, matou. Aí o contribuinte arruinou a sustentação oral. Terminei o julgamento e em terminar esse julgamento, eu disse, olha,
tomado como confissão, né? Eu, como julgador, tenho essa autonomia, como confissão, o depoimento do contribuinte, eu entendo que realmente era devido à fortaleza, nego o provimento à tese recursal. Isso foi uma situação que arruinou a vida do contribuinte. Mas tivemos uma situação também emblemática, que aí, por sua vez, essa participação foi do contador, em que o advogado era uma questão de imunidade tributária, de alguma entidade que é relacionada a serviço. A contabilidade, todos sabem que tem que estar todo ok, segundo o artigo 14 do CTN, para que a entidade seja considerada imune e sem fins lucrativos. Mas aí havia uma falha no livro razão, era um livro diário, não estou me lembrando exatamente o que era, um carimbo. E tinha que ter e não tinha. E aí o advogado, pois é, aí a gente ia pedir diligência ao contador. Doutor, eu posso falar? Eu disse, você é o quê? Sou contador. Meu CRC, inclusive, está apresentado aí no processo. Eu pode. Ele, doutor, nessa época, tal, do fato gerador, já era obrigatória a transmissão dos dados por SPED. E eu transmiti o SPED na data tal. Aí eu disse, inclusive, o cara foi todo preparado, já estou aqui com o pendrive. Aí a gente colocou o pendrive na hora. E aí, de fato, tinha a comprovação que ele tinha apresentado antes, inclusive, da autuação. Então, com isso, comprovava que ele estava regular no momento em que ele pediu o certificado de imunidade tributária para o município de Fortaleza. E aí, isso fez com que, de fato, o recurso dele, voluntário, fosse provido. Então, eu trouxe duas situações. Uma situação que o contribuinte fez, complicou, e uma situação que o contador ajudou. Então, isso aí que o professor Diego colocou, pessoal, em resumindo, né, nos dá a entender o seguinte: sustentação oral importantíssima para garantir o direito do contribuinte e para ajudá-lo a derrubar, entre aspas, o auto de infração. Segundo ponto, o contribuinte pode fazer sustentação oral sozinho? Pode. O contador pode fazer sozinho. O advogado pode fazer sozinho. Mas não é o ideal, né? Se alguém tiver que fazer sozinho, que vá o advogado. E aqui a gente não está fazendo uma reserva de mercado. Eu aqui durante a live já falei, inclusive, que a maioria dos contadores entende mais de CMS que advogado. O que a gente está dizendo aqui é que, como o processo administrativo tributário, ele é um procedimento eminentemente jurídico, se alguém tiver que fazer só, que vá o advogado. Mas o ideal é que haja uma colaboração entre as partes. E é possível, inclusive, que no dia da sustentação oral, o contribuinte acompanhe o advogado, o contador acompanhe o advogado. Agora, isso tem que ser algo muito bem combinado, né, professor Diego? Porque, como ele colocou aí nesses exemplos que ele deu, uma coisa que o contribuinte diz errada pode arruinar o processo dele, pode fazê-lo perder aquela discussão administrativa. Da mesma forma que o contador colocou aí nesse caso da imunidade, salvou a empresa na hora da sustentação oral. Então, vejam, é um trabalho em conjunto, é uma discussão em conjunto, tudo com o objetivo de salvar o contribuinte. Mas chegamos, professor Diego, já aqui aos 56 minutos já de live, passa rápido. Eu acho que a gente atingiu o objetivo da nossa live, que era exatamente passar essa importância da sustentação oral, falar um pouco de processo administrativo, tirar essa dúvida sobre quem deve, quem pode fazer essa sustentação oral. Queria dar um oi também para o professor Eloy, meu colega de POG, para o Magno, para o Joel, que são contadores, meus amigos, e para a doutora Ivana, que está aqui nos acompanhando. Tem outras perguntas, pessoal, para responder, mas infelizmente a live passou muito rápido e não deu tempo. Se a gente não acabar daqui a pouco, né, o Instagram derruba a gente sem dó e nem piedade. E eu quero aproveitar, evidentemente, para agradecer aqui a presença do meu amigo, grande amigo, Diego Martins, que é um profissional que eu admiro muito, eu digo isso para ele quase toda semana, né, doutor Diego? Não só pelos conhecimentos que tem, mas pela postura que tem como profissional e como pessoa. E eu acho que isso é o mais importante em dias de hoje, né? A gente ter postura também como ser humano. E ele é fantástico. Eu agradeço muito por você ter participado. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a gente hoje. Sigam a gente, né? Me sigam. Sigam o professor Diego também. O Instagram dele está em cima, essa parte de cima à esquerda, superior de vocês, Diego Martins.
E me sigam também no meu canal lá do Instagram, que está lá na minha bio, tá? O link está na bio. Desculpa, o canal do YouTube, né, gente? Meu canal do YouTube, para que vocês possam seguir lá e acompanhar. Inclusive, essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, tá certo? Para que vocês possam assistir depois e quem não conseguiu assistir, vocês falam para os amigos assistir lá depois. Doutor Diego, a palavra é sua. Tem 2 minutos. Felipe, agradeço demais, agradeço aqui aos alunos, Alexandre, Marina, que estiveram aqui presentes também, alunos da pós de tributário, Alberto, Zacarias também. Ele travou. Ei, peraí, agora tu volta. Peraí. Tu volta aos agradecimentos de novo, porque tu travou, então tu vai ter que repetir. Lá no Essa é a parte mais importante da live. Município, então tu volta os agradecimentos todos aí. aqui que tiveram presentes, a Fátima, Mendonça também, a Ivana, Iago, que trabalha aqui no escritório com a gente. Agradeço a todos. O processo administrativo é um pronto aqui, porque tava falhando o tempo todo. Diego, tá ouvindo? Tá ouvindo, Diego? Bom, mas fica... Rapaz, o cara chega na parte mais importante da live, que é de agradecer vocês que estão assistindo, e trava. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Diego. Pronto. Agora? Voltou. Agora agradeça. Você tem 1 minuto. Então, pronto. Eu agradeço aqui a todos. Porque você travou. Pode agradecer, pode falar os nomes de novo. Pode falar. Os alunos todos aqui que estiveram presentes, já esqueci quem é que estava. Marina, Alexandre, Fátima, Iago, Michel, Lohan, todos que estiveram presentes, até a Ivana também que estava aqui, que veio prestigiar a gente. Me colocar à disposição, professor Felipe, para lives nessa área do processo tributário, que é uma área que realmente eu gosto bastante, né, sobre isso. Eu ainda como conselheiro no contencioso do Estado, tive a oportunidade de ficar no contencioso do município e o CAF mais atuação como advogado mesmo, né? Mas tenho essa experiência e gostaria aqui de compartilhar, se possível, em outras oportunidades. Eu agradeço muito, foi muito bom. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Diego. A gente vai se falando. Pessoal, fiquem ligados aí no Instagram, no meu Instagram, no Instagram do professor Diego, que também tem muito conteúdo legal. O professor Diego, que é coordenador da pós da Unifor, Universidade de Fortaleza. Então, ele está sempre trazendo muitos eventos, muitos cursos online também, muitas palestras. Então, vale a pena seguir o professor Diego Martins, porque ele também tem muita novidade aí na área jurídica, na área fiscal e tributária. Um grande abraço para todos vocês, boa noite a todos, fiquem com Deus e bom restinho de semana.